Tome cuidado com o que voa à noite sobre sua casa, pois dizem que uma criatura muito perversa e com fome insaciável por vítimas e partes humanas voa pela noite atrás de presas. Seu nome é Manananggal. Manananggal é uma criatura originária do folclore das Filipinas. É semelhante a um vampiro possuindo dentes afiados, asas de morcego e uma língua em forma de tubo que usa para sugar de suas vítimas partes internas de seus corpos para se alimentar. A palavra Manananggal vem do filipino e significa separar. Isso porque durante a noite, o Manananggal ou a Manananggal, já que todos os Manananggals eram mulheres antes de se transformar, se divide em dois, se dividindo na região do corpo. Então a parte superior começa a se transformar. Primeiro, seus braços se transformam em asas de morcego, depois surgem dentes afiados e a aterrorizante língua tubular. Finalmente, a criatura sai voando pela noite. Enquanto isso, a parte inferior fica escondida em algum local seguro, normalmente em plantações de banana, para que ninguém a encontre. Se diz que após a transformação, essa criatura ronda a noite, até escolher uma casa e ficar sobre o telhado, somente esperando sua vítima adormecer para então encontrar uma fresta, seja no telhado ou em uma janela meio aberta, e então, com sua língua, alcançar sua vítima. Então ela entra no corpo da sua presa, pelos ouvidos, narinas, boca ou até mesmo pelo abdômen. Tudo isso para alcançar e se alimentar do catarro de pessoas doentes, ou órgãos inteiros como fígados, pulmões, intestinos ou o coração. Mas se diz que essa criatura macabra tem um apetite especial por certo tipo de presa, mulheres grávidas. Ela penetra com sua língua tubular no abdômen dessas mulheres e então suga e se alimenta do feto. Mas após todos esses acontecimentos macabros durante a noite, o dia amanhece e essa criatura, já com seu corpo perfeitamente reintegrado, assume sua forma humana. Elas geralmente possuem vidas normais em meio à sociedade, inclusive se relacionando com outras pessoas e sendo casadas, mas sempre mantendo em segredo suas saídas noturnas para a alimentação. Se diz que a origem dessa criatura seria quando uma mulher se alimenta de um filhote preto de galinha, que teria sido criado na garganta de uma Manananggal já existente. Outros ainda dizem que bastava a pessoa beber o sangue de outro Manananggal para se transformar em um. A primeira versão apresenta alguma esperança de reverter essa transformação. Isso porque se diz que havia uma forma trabalhosa e violenta, mas que obtinha sucesso em trazer de volta à pessoa sua forma natural. Bastava que se pendurasse a mulher contaminada de cabeça para baixo em uma árvore. Em seguida, havia duas opções: ou bater com um objeto no estômago da pessoa, ou balançá-la na árvore, até que vomitasse o filhote de galinha. Ambas as formas só funcionavam logo após a pessoa ser contaminada, antes que o filhote de galinha crescesse dentro dela e se transformasse efetivamente em uma Manananggal, como dizem as lendas. Porém, caso fosse tarde demais para salvar a pessoa, havia algumas formas de matar essas criaturas. A primeira era matá-la cravando uma lança de bambu em suas costas,
enquanto ela está separada do resto de seu corpo. Dizia-se que, apesar de ser arriscado, era muito efetivo. A outra forma envolve encontrar a parte inferior do corpo escondido pelo Manananggal. Deve-se encontrá-lo e então despejar sobre ele cinzas, vinagre, especiarias, alho ou sal. E então o corpo jamais conseguiria se reunir novamente. Ao nascer do sol, caso o Manananggal ainda não estivesse novamente reunido, ele morreria imediatamente. Caso você morasse em regiões habitadas por um Manananggal, haviam alguns procedimentos que poderiam ser feitos para evitar o ataque dessa criatura. Obviamente, fechar todas as janelas e frestas pode ser uma opção, mas não totalmente efetiva. Há quem diga que era necessário espalhar pela casa alguns potes pequenos com sal ou cinzas, ou então manter próximos enquanto se dorme durante a noite, potes com vinagre, água benta ou especiarias. Essa criatura macabra é especialista em realizar seus atos sem que ninguém perceba até ser tarde demais. Então, todos os cuidados contra ela são bem-vindos. Basta se manter focado e tomar todas as medidas relatadas para evitá-la, todas as noites. Caso uma noite você esqueça de se precaver, infelizmente pode ser que essa seja a sua última noite entre os vivos.